iniciar no verso 9 do capítulo 17. Vamos colocar aqui essas palavras em cores. Fala da grandeza de Deus vindo, julgando a prostituta, a Babilônia. Também fala dos números aqui em azul. Todos os julgamentos de Deus sobre a grande Babilônia. E no verso 9, aqui o sentido que tem sabedoria. Veja só, a gente lembra lá do capítulo 13, do 666. Sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Veja só, sempre há sabedoria na questão dos enigmas de Deus. O livro de Daniel, o sonho do rei e várias outras coisas ali. Sempre a sabedoria de Daniel. Aqui também Apocalipse 13. Uma sabedoria que é divina. Não apenas a inteligência humana, ou comparar 666 com a internet, ou com certas coisas que são até óbvias, que a gente vê que existe alguma ligação, mas são coisas mais profundas, coisas que falam realmente do povo de Deus saindo da sua presença. Que o sentido que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Aqui o primeiro link sobre montes. Veja só toda a ligação do Apocalipse 8:13, as trombetas e ali as bestas, com os capítulos 16 e 17, apenas algumas ligações aqui. Mas veja só, e a questão de monte, a gente vê o grande monte em fogo jogado no mar, ali nas trombetas. Toda a simbologia dos montes pela Bíblia, que fala de reinos, né? Então não necessariamente é algo literal. Veja só, a cidade de Roma, muitos ligam a questão da Igreja Católica, porque Roma está ali em 7 montes, Jerusalém também está. Então veja só, são cidades inclusive que representam, são berço realmente de religião. Jerusalém, berço da religião judaica, Roma, do cristianismo católico. Então, existe um fundo literal de verdade nisso, é claro, mas é muito menor do que o que Deus quer mostrar com tudo isso, né? 7 montes, que fala realmente da elevação da religião, o reino tenebroso, reinos tenebrosos da besta. Então é muito mais do que algo literal, mas que ao mesmo tempo aponta para algo religioso também. Veja só, toda essa ligação de trombetas aqui com Apocalipse 16, 17, questão da guerra, com as 2 testemunhas nas trombetas, o sangue dos santos, das testemunhas aqui no capítulo 16, que a mulher está embriagada, a besta com 7 cabeças e 10 chifres, a gente vê que vem lá das trombetas, questão de maravilhar-se, admiração, realmente é uma obra que a terra, inclusive a terra, que fala muito da terra prometida também, inclusive o povo de Deus se maravilhando dessa obra, enganados, inclusive, questão da mulher nas trombetas e aqui a prostituta, essa questão de passado, presente e futuro, que eu falei, a questão da obra da besta, e a besta que era, já não é e virá, vai à perdição, passado, presente e futuro, tudo o contraste do pouco tempo da obra da besta com o reino eterno de Deus. O livro de Daniel, capítulo 7, fala muito sobre isso também, o pouco tempo, né? E ali realmente a Babilônia tomando o controle do povo de Deus, o domínio. Esse domínio realmente é por pouco tempo, mas infelizmente o pouco tempo da obra do inimigo pode ser inclusive uma vida toda, muito tempo inclusive, mas para Deus não é nada. Então Deus realmente é o eterno, é tudo isso que fala aqui no Apocalipse capítulo 17. A sabedoria de Daniel, tempos do fim. Muita ligação com Daniel aqui, e os números também, questão dos tempos. E no verso 10 são também 7 reis, 5 já caíram, um existe, outro não é vindo. Veja só. Já caíram passado, um existe presente, outro não é vindo. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Veja só, um pouco de tempo. É a obra do inimigo. É uma obra que era, mas já não é, mas que virá. Ela vai sendo reavivada nos tempos, infelizmente, em nossas vidas, mas que não seja assim.
questão de Deus, Yahweh, o tetragrama, que fala do passado, presente e futuro, Deus eterno, Ele que é o passado, presente e futuro, sua obra não mudou, contraste com pouco tempo da obra inimiga. Apocalipse 16:5, justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e santo és. Apocalipse 17:9, 7 reis, 5 caíram, um existe, outro vem, pouco tempo. Então, questão literal. Na Bíblia, esses reinos, os 5, que fala do Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, que biblicamente sempre subjugaram o povo de Deus, e muitos desses eram impérios, com exceção ali do Egito, que era mais, apesar que tomou uma grande parte ali da região, mas era um reino. Os outros mais até se tornaram realmente impérios grandiosos. O 6º Império Romano, que fala no presente aqui no verso do Apocalipse 17, na época que João estava escrevendo o Apocalipse, mas a gente vai ver que tem muito mais por trás de tudo isso. E o 7º, que fala do futuro, algo religioso, que vem para os nossos tempos. Na verdade, todos os impérios falam de coisas que entram dentro do povo de Deus como bestas, que devoram realmente o crente, a religião, e fazem a religião se tornar o inimigo. Toda a história do Antigo Testamento que é reavivada, inclusive no Novo Testamento. E o número 7 fala muito da plenitude. Então, não adianta a gente literalizar essas coisas, porque são simbologias, onde o literal realmente ele aponta para o espiritual. O literal muitas vezes ele pode ser usado, mas o literal deve ser usado como apontando para fatos espirituais que a gente tem que ter a sabedoria como a de Daniel para entender. Então realmente a grandeza, a plenitude da obra inimiga dominando o povo de Deus, mas a soberania de Deus, a grandeza de Deus vai prevalecer ao final. Então o 7º fala do crescimento, a decadência espiritual do cristianismo. Infelizmente ainda isso acontece. A gente fala dessa decadência no catolicismo, o próprio meio evangélico, e também o crescimento do islamismo. Infelizmente, obras do engano crescendo no meio do povo. E no verso 11, e a besta que era e já não é, ela também o 8º, e é do 7 e vai à perdição. Então a questão do 8º, veja só, sempre é a questão do passado, presente, futuro. Era, já não é, a gente tem falado sobre isso. Tudo aponta ali para Apocalipse 13, a questão dessa obra da besta, que foi ferida de morte, curada e viva. Então esse 8 que fala de uma nova vida, a gente vai falar sobre isso. Liga ali o Apocalipse 13, verso 3, por exemplo. Uma das suas cabeças ferida de morte ali da besta, sua chaga mortal foi curada. Veja só. Exerce o poder da primeira besta, ali 2 bestas ali no capítulo 13. Faz com que a terra, os habitantes da terra adorem a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. E no verso 14 do capítulo 13, fizesse uma imagem a besta que recebera a ferida da espada e vivia. Veja só, uma obra reavivada. Não apenas um momento, realmente a gente pode citar Lutero, que reavivou, no caso, a obra genuína, ou seja, a besta ali foi ferida, a cabeça ali da serpente foi pisada, mas realmente a gente vê que durante os tempos essa besta ela vai tomando conta novamente, vai sendo ferida novamente, e a questão da obra de Deus sendo ferida, a questão da obra inimiga sendo ferida, e por aí vai também. Então o 8º fala da nova criatura, essa besta que é o 8º, Então realmente é a obra do inimigo reavivada. O número 8 fala sempre de recomeço, o primeiro dia da semana, a circuncisão do bebê, uma nova vida, aos 8 dias o bebê homem. Então, 8, realmente, esses impérios, essas nações, que a gente mostra, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, também impérios religiosos, que são constantemente reavivados. É toda essa simbologia. E a prostituta tem filho? Sim. Lembra do filho da perdição que Jesus falou? A representação de Judas.
A besta é o 8º. 8 liga-se a filho, nova vida, primeiro dia da semana, circuncisão do bebê, ressurreição de Cristo. 8º, filho da perdição e vai ao abismo da perdição. Lembra do capítulo 9 do Apocalipse? Nos estudos aqui, falamos que o abismo é o ventre, a geração das bestas. A prostituta é ou não estéril? Ela não gera o filho da promessa, mas sim bestas, obra do engano, no seu interior, no seu ventre. A decadência realmente religiosa e espiritual do cristianismo, inclusive o crescimento do islamismo, tudo ligado a inimigos do povo de Deus que trazem uma obra enganosa. No verso 12, os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam reino, mas receberão poder. Veja só, futuro, receberão poder, mas receberão poder futuro como reis por 1 hora, um tempo curto, pequeno, juntamente com a besta. Então, realmente, 10 reis, muita simbologia aqui, não receberam, mas receberão 1 hora, a questão do 1 também. Os reinos do inimigo, os reinos inimigo, que são por pouco tempo. E o livro de Daniel fala justamente sobre isso, a perda do domínio do reino, Israel dominado pelo inimigo. Toda a simbologia dos nossos dias, do crente também, tendo esse domínio perdido. Então 1 hora é um breve momento. Algumas passagens daqui no livro de Filemon, livro de apenas um capítulo, ali no verso 15, também 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 17, onde essa palavra, esse termo 1 hora, é usado para algo breve, um momento breve. E no capítulo 18 a gente vê a Babilônia, a grande Babilônia, o mesmo termo ali no capítulo 18, verso 10, em 1 hora a grande Babilônia veio o seu juízo. Então 7 reinos e os 10 reis aqui do capítulo 17 fala dos papas, literal. Eu digo, espiritual deve predominar. O 7 fala de abundância na Bíblia, o próprio número 7 no hebraico fala disso. O 10 de uma grandeza, riqueza. Então, a questão literal que às vezes se aplica, mas isso fala muito do espiritual. E a ligação com o dia da expiação, a 6ª festa de Israel, ali das 7 festas. Ali a festa da expiação, no dia 10 do 7º mês. Interessante, né? Os números 7 e 10 aqui, as 7 cabeças, 10 chifres, e há uma ligação realmente com a festa da expiação. A ligação através do bode emissário, Azazel, que fala do inimigo, a questão do deserto, aqui no capítulo 17 fala do deserto, a questão de tentação do crente, chifres, cabeça, questão do sacrifício ali, as mãos dos sacerdotes, que fala dos 10 dedos, as 2 mãos ali, que tem 10 dedos ali na cabeça, 10 dedos dos pés da estátua em Daniel 2, essa estátua que tem sido destruída, fala da obra inimiga realmente nos tempos da igreja, também no Antigo Testamento. As bestas do Apocalipse é um animal imundo, não serve para sacrifício. A gente pula aqui para o verso 13. Esses têm um mesmo intento, veja só, unidos, a questão do 1, e entregarão seu poder e autoridade à besta. Toda a questão de poder. Quem tem o poder? Infelizmente a obra inimiga tomando conta, ainda nos nossos dias. A Babilônia, muitas línguas, veja só, mas divididas, mas com um só propósito. No Apocalipse 17 aqui, algumas passagens, verso 12, poder por 1 hora, um pouco tempo. Verso 13, um mesmo intento. Tema de unidade. Mas tem a grandeza aqui da prostituta das águas. São povos, multidões, nações, línguas, muitos mais unidos. Os 10 chifres odiarão a prostituta, a grandeza. No verso 17, cumpram o seu intento, tenham uma mesma ideia. Veja só, essa ligação de da questão de ter
um intento. Infelizmente o povo de Deus não é tão organizado assim e realmente é dividido e se torna uma grande Babilônia. Os 10 chifres, o 10 também fala da grandeza, vai levar aos grandes julgamentos de Deus. E várias passagens do 10 aqui na Bíblia, as 10 moedas, parábola de Jesus, uma foi perdida. Os 10 leprosos, um voltou apenas. Sempre completar essa grandeza. 10 virgens, os 10 irmãos de José que vão ao Egito. Interessante, eles sempre vão em 10. Uma vez eles voltam em 9 porque Simeão fica ali preso com José no Egito. Mas enfim, 10 fala da riqueza da língua hebraica, a própria palavra 10 no hebraico. Tem as 10 pragas do Egito, os 10 dedos da mão, dia da expiação, dia 10. Então, há muita simbologia na Bíblia. No verso 14, estes combaterão contra o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Essa questão de reinado aqui, mas contrasta com o reinado de Cristo. Então não é questão de apenas o rei do país ou da nação tal, essa questão dos 10 reis. É algo espiritual, não é um reinado mundano, mas é um reinado realmente que combate com o reinado de Cristo. É o que fala aqui esse slide, reinos do mundo, quem são esses reis? Reinos que não são celestiais, combatem com o reino de Cristo. É verdade que os reinos literais desse mundo, a política, ainda combate contra a obra de Deus, mas esse tom de verdade também existe porque literalmente a terra vai se tornar realmente um reino de Deus. E tudo isso, esses reinos literalmente vão se tornar de Cristo um dia. É a questão literal onde o crente, com vícios em jogos, televisão, pornografia, internet, festas, também um engano religioso, doutrinas erradas, políticas que oprimem, ideologia de gênero, tudo isso vai entrando dentro do povo de Deus também. Seremos reis, um reino e sacerdotes com Cristo. O Apocalipse fala dessa luta pelo poder, cabeças, chifres, bestas, etc. Veja só, muita tipologia bíblica. O Apocalipse 16, essa batalha do Armagedon, a igreja com Cristo que vai vencer essa batalha, os reis congregados para a batalha. Então, reis fala não apenas da parte literal, reis é de uma grandiosidade, veja só, todo o tópico aqui do Apocalipse, reis, algo que domina, que eleva, que combate ao reino de Cristo em nossas vidas. E no Apocalipse 19 também fala dessa batalha. No Apocalipse 20 vai falar Gog e Magog, essa batalha que se liga ao Apocalipse 16, 17. Carne dos reis e o sangue, realmente essa ceia do Cordeiro ali no capítulo 19. Porque a conversão em massa, que vai ser realmente essa grande ceia, essa grande alegria, onde a igreja vai vir com Cristo realmente para batalhar, e já tem batalhado, mas ainda muito mais no porvir, no futuro, desse Deus que é eterno, que era, que é e que será e que virá. No verso 15, e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Veja só, as águas, a prostituta se assenta, ela tem realmente um público. As águas onde a prostituta assenta são povos, nações, línguas, multidões, realmente é o público da prostituta, porque existe um público realmente para ela que, em termos religiosos, é a obra inimiga, que realmente, inclusive, ela cresce, mas tudo isso para um propósito onde Deus, ao final, vai ser rei sobre tudo. Então, apenas no espírito, João ali foi ao deserto e vê essa prostituta sentada sobre que águas. Então, as águas versus bestas, porque a prostituta está sentada o quê? Sobre águas, sobre a besta, escarlata, sobre montes, povos, nações.
É o espírito do engano que domina nos nossos dias ainda. É um grande público onde ela pode realmente se assentar como rainha. A gente vai ver isso na sequência do capítulo 18 do Apocalipse. E as águas ali desde o Gênesis 2, os 4 rios ali no Éden, 4 cabeças, interessante, né? 4 cabeças ali literalmente no hebraico, onde a bênção vai ser espalhada ou também a maldição da obra inimiga, né? Mas com o julgamento de Deus. A noiva se torna prostituta, a igreja dos nossos dias, infelizmente, mesmo no cristianismo e mesmo no meio evangélico. A embriaguez com o vinho da prostituição, a gente vê aqui no capítulo 17, também vê que é com o sangue dos santos, realmente abafando a obra genuína, muitas vezes a morte, né, que ela causa não a morte literal, né, Jerusalém que mata os profetas, Jerusalém que significa noiva, significa a obra de Deus, muitas vezes a religião, né, 7 montanhas, Jerusalém também que literalmente sobre 7 montanhas, e fala realmente berços religiosos que se tornam contra a obra de Deus. Realmente Cristo tem que estar sentado e montado sobre nós, ali como Cristo, o jumentinho, e ele realmente vai vir, Apocalipse 19, sobre cavalos, a igreja ali com Cristo, para essa grande batalha contra esses reis, contra a grandiosidade da obra religiosa dos nossos dias e também desses pensamentos aí, tantos pensamentos espalhados nos nossos dias, né, sobre todos os assuntos aí, a internet dando vozes aí para todo tipo de coisa e realmente o engano sendo propagado. E a gente tem realmente essa grande missão de falar realmente da verdade, quando digo a gente, não só eu, como você, povos, multidões, nações, línguas, versus a nação de Deus, os 144 mil. Realmente devemos ser como 144 mil, como Daniel também, um belíssimo espelho daqueles que têm sabedoria para discernir os tempos que a gente vive. E no verso 16, os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua. Olha só, a questão de desolação, a abominação da desolação aqui no capítulo 17. Desolada e nua, comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque esses 10 chifres odiarão a prostituta? Interessante, né? São eles que vão causar realmente essa batalha que realmente vai levar a obra genuína de Cristo a se propagar nessa terra. A gente vê aqui no verso 17 que inicialmente esses 10 chifres, esses 10 reis, vão dar à besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. Veja só, por um tempo. Mas o cordeiro os vencerá, que no verso 14, se tornarão espólios, parte do exército vencedor. Então é por isso que a gente vê o final onde eles odiarão, realmente serão vencidos, serão espólios, né, nas mãos de Cristo e da noiva. Capítulo 19, essa grande batalha. Então a noiva, essa ceia, come carne dos reis. Então vai haver realmente essa conversão. É interessante que a história de Jezebel, por exemplo, e outras histórias como Sodoma e Gomorra, no Antigo Testamento, a própria história de Israel e Judá, essas histórias são muito similares à história aqui da grande Babilônia, da prostituta no Apocalipse. Veja só, Jezebel foi devorada pelos cachorros, né, bestas. Apocalipse 2 fala de Jezebel, para as 7 igrejas ali, a mensagem, né, prostituição e comem sacrifício de idolatria, tudo isso ligado a Jezebel, né, veja só, prostituição, ligação com idolatria, a gente falou sobre isso. E veja só, as 2 testemunhas no capítulo 11, os corpos não são sepultados, muita ligação com Jezebel, que foi morta, não foi sepultada. Mas, voltando ao assunto, por que os 10 chifres odiarão a prostituta?
A história de Israel explica tudo e se aplica à igreja também. Ezequiel, no capítulo 16, vai explicar isto. Israel, Judá, eles amaram aos ídolos de outras nações. Essas nações vieram, no caso Babilônia e Assíria, e vieram para julgar o povo de Deus. O povo de Deus se alia ao mundo, em outras palavras, passamos a amar o mundo e as nações vizinhas e seus ídolos, o amor pela grandeza, pelos palcos, etc. Entre outras coisas, passam a entrar dentro da igreja. Mas vai ser o mundo mesmo que vai odiar os crentes e trazer julgamento. A própria batalha do Armagedon, no capítulo anterior, Deus mesmo vai usar os reis do Oriente, que podem ser diversas coisas que vão trazer julgamentos ao povo de Deus, para que a luz do sol brilhe na igreja e no mundo inteiro. Esse tema de não ser sepultado é um tema que a Bíblia explora. Coloco aqui a questão de Jezebel, que não foi sepultada. No capítulo 11, nas trombetas do Apocalipse, eu falei sobre isso. E realmente o sepultamento, que é algo onde você eterniza a memória ali da pessoa que morreu, a questão de Abraão, ali o enterro de Abraão, e realmente essa questão de não ser sepultado ou ser devorado por bestas mostra realmente algo que nunca mais vai se ter memória. Realmente a obra inimiga, realmente ela nunca mais vai se ter memória na terra dela. Por enquanto ainda está bastante viva, avivada na terra, no nosso meio, infelizmente. Todas essas histórias que falam, a questão de ser queimada, como Sodoma e Gomorra ali foram queimadas, caiu fogo do céu. Realmente Jesus fala sobre isso, julgamento, que fala de fogo, que não é algo literal necessariamente no crente ser queimado, jogado num lago de fogo literal, mas realmente é uma obra ser destruída e queimada, porque assim como a gente queima a obra de Deus muitas vezes através da idolatria, esse vinho ardente da prostituição religiosa, realmente Deus vem com seus julgamentos ardentes. Jeremias ali, que o livro ali, os escritos de Jeremias, ele ali diante do rei, o profeta escreveu, e ali Baruch, se não me engano o nome dele, ali representando Jeremias, apresentou ali os escritos ao rei e foi queimado. Que a gente vê em seguida, a cidade de Jerusalém vai ser queimada também. Então, quando realmente a gente queima a obra de Deus, distorce-a, realmente uma das imagens é essa: Deus vem e também vem com a mesma medida. Então, não é algo necessariamente literal. E no verso 17, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. Então, até que se cumpram, já tem se cumprido, espero, em nossas vidas, essa batalha onde Deus realmente vem com grandes julgamentos e nos traz realmente a sua presença verdadeira, mas não a nível global ainda. Realmente ainda há uma mesma ideia no meio religioso, no mundo por aí, muitas ideias, inclusive diferentes, mas com o mesmo propósito, no final das contas, de distorcer o Evangelho de Deus. Tem sido propagado no meio das escolas, ensinos errados, no meio da internet, prostituição, inclusive literalmente. Tudo isso vem disseminando e destruindo o coração do crente. O amor pela palavra de Deus vem sendo destruído também, mas realmente, ao mesmo tempo que a informação se propaga pela internet, a internet é uma grande fonte, de conhecimento para o crente que quer realmente se aprofundar e mesmo, veja só, mesmo que não literalmente tenha contato com algumas pessoas, outros crentes, ideias são trocadas. Eu digo agora, boas ideias podem ser trocadas e realmente o conhecimento verdadeiro pode ser disseminado, e é dessa forma que vai até que realmente a Terra esteja em unidade com essa obra. Então, esse slide que eu já mostrei, por enquanto a Babilônia está unida. Veja só, interessante, esse contraste. Muitas línguas
Muita divisão, inclusive, dentro do meio cristão, evangélico, inclusive, muitas vozes. Mas veja só, mesmo em doutrinas, muitas, mas todas elas com um propósito que é realmente de fazer a obra do engano, infelizmente. Então, não apenas no mundo aí fora, fora da religião, mas mesmo dentro da religião. Então, esse número 10 e o número 7, aqui no slide o número 10, que fala dessa grandeza. Então, muitas vozes, muitas doutrinas, muitos pensamentos diferentes que têm um propósito, infelizmente, de ir contra a obra de Deus. Mas Deus vem de volta com sua grandeza também. Então, o número 10 aqui em várias histórias bíblicas, como tenho falado, mostra isso, realmente a grandeza, a riqueza, o poder. Fala muito de poder, de algo completo, como os dedos da mão, como o sacerdote colocava ali na cabeça do animal, inclusive no dia da expiação. E toda a ligação aqui com a obra inimiga, que contrasta com isso, contrasta com as roupas sacerdotais, com o templo, essas mercadorias da Babilônia. A cabeça, aqui é os chifres representando realmente a grandeza humana. O número 10 fala muito disso, de grandeza, realmente da cabeça, aqui de chifres, essa obra inimiga, muitas vozes, muitos pensamentos disseminados inclusive dentro do meio cristão, através do engano, através de ensinos falsos. Mas a grandeza e sabedoria humana vai ser posta por terra, essa grande batalha do grande dia. Essa grande batalha do grande dia, não necessariamente um dia de 24 horas, mas um dia onde a luz não vai brilhar, onde os pensamentos humanos carnais vão dar lugar aos pensamentos de Deus. O último verso, 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Veja só, grandeza, reino. Realmente tudo ligado a pensamento humano que se eleva até o trono de Deus, todo problema ali desde o Jardim do Éden. Então a Bíblia tem uma sequência muito poderosa, desde ali do Gênesis, fala dessa obra, do número 7 também, do descanso. E essas 7 taças têm que trazer realmente o descanso das nossas obras, para que as obras de Deus, realmente o 7 prevaleça sobre o 6, sobre as obras, que as obras de Deus verdadeiras e que as obras verdadeiras de Deus predominem sobre nós, que o amor de Deus, toda essa questão, o amor de Deus, a palavra, germine no interior do crente, que a palavra realmente germine no nosso interior, gere frutos e realmente sejamos a noiva em amor à obra verdadeira de Cristo.